perguntas. E hoje quero falar sobre filhos. Para que tê-los? Essa pergunta ela é muito interessante e um olhar sistêmico nos permite fazer essa reflexão de uma forma mais sistêmica, vamos dizer assim, olhando além, ampliando a visão. Porque muitas vezes as famílias simplesmente têm filhos, porque é do destino do ser humano ter filhos, vamos dizer assim. E algumas famílias, elas não param para pensar, para refletir se o lugar onde os filhos são colocados, se esse lugar é bom para os membros daquele sistema. Então, hoje, eu estou aqui, nesse momento eu vou falar um pouquinho, vou introduzir aqui um pouco a minha fala, mas logo em seguida podem colocar perguntas, tá? Porque hoje a live é para responder perguntas de vocês, então eu vou falar bem pouquinho. Então, podem colocar as perguntas de vocês que eu vou responder já já. Então, os sistemas familiares é aquele lugar em que os filhos são colocados, tem um padrão, é como se fosse uma forma, e os filhos, os bebezinhos, quando nascem, eles são muito vulneráveis, não só fisicamente, mas psicológica e emocionalmente também. Então, os bebezinhos, quando nascem, eles são muito moldáveis, muito flexíveis, e eles são colocados ali naquela forma, naquele modo como aquela família lida com crianças, ou o modo como aquela família tem expectativas a respeito de uma criança. E a criança, ela vai ter um movimento de querer atender aquelas expectativas. E muitas vezes, essas expectativas da família em relação a um filho são expectativas adoecidas. Muitas vezes encontramos na constelação, ou por vezes até mesmo no atendimento da psicologia, já conseguimos identificar que os filhos estão ali naquela família não só para crescer e ter direito à sua própria vida, não. Aquele filho, ele veio e ele é colocado num lugar em que ele é que fica em função da família, em função de algo do pai ou da mãe, ou, enfim, da dinâmica adoecida da família. E aí, os filhos perdem aquele propósito de estar em conexão com a própria vida. E aí, como que você se percebe em relação ao seu pai, à sua mãe? E você que tem filhos, como que você percebe os seus filhos? Eles estão aí com uma permissão de crescer e poder se conectar com a própria vida? Ou os seus filhos estão atrelados a um destino familiar? A um destino de desconectar daquilo que é seu para viver em função do destino da mãe ou do pai. Bom, o filho que, de alguma forma, tem esse destino de estar ali naquele lugar com expectativas do pai, da mãe ou de outros membros da família, de atender a expectativas, a ter uma função ali de ter que cuidar do adoecimento da família, esse filho ele vai ter muitos problemas na vida dele, tá? Porque ele não tem permissão de conectar com a própria vida. É um filho que ele vai adoecer muito fisicamente. Ou ele é um filho que vai ficar muito num lugar de fracasso. Ou, por vezes, esse filho ele vai ter muito sucesso financeiro. Se o sucesso financeiro atender às expectativas da família,
mas aí ele será infeliz nas outras áreas da vida, como, por exemplo, ele não terá direito a ter um relacionamento afetivo saudável. Ou eu já vi algumas pessoas também que ali naquele lugar de filho estão tão atrelados a um propósito de vida, de atender às expectativas adoecidas da família, que não tem filhos, e a vida se encerra ali. A vida da família, né, pelo menos naquele ramo familiar, se encerra ali, ou seja, é a morte. Então, é algo muito interessante para a gente refletir. Você como filho, como filha, como que está aí? Você está nesse lugar de ficar aí para atender às expectativas do papai ou da mamãe? E se você tem filhos? Que lugar que os seus filhos estão ocupando aí na sua família? Então, o tema de hoje que eu proponho para todos, para fazermos uma reflexão é: filhos, para quê? Que papel que eles assumem aí no sistema familiar, ok? Sempre tive essa sensação de ter sido jogada nesse mundo sem planejamento por parte dos meus pais. Por isso, nunca quis ter filhos. Olha, hora que eu leio a sua pergunta, eu fico com uma sensação assim de... o que tem aí, então, que te impede? Porque o ter filhos ou não é uma opção de todo ser humano, tá? Não tem problema algum em quem escolhe na vida não ter filhos. É direito de todo ser humano, tá? Mas quem tem essa decisão aí dentro de si, a minha sugestão é que olhe se não tem nenhum emaranhamento aí, como, por exemplo, isso que hoje eu comecei refletindo aqui nesta live. Porque se simplesmente for a decisão de não ter filhos, porque você quer cuidar de outras coisas, você quer ter outro propósito de vida na sua vida, qual é uma das grandes funções do filho na vida? Ou em relação aos pais, o filho é o legado. Então, quando eu morrer, vamos dizer assim, morrer mesmo, a minha filha é o meu legado. Olha, eu vivo além da morte, porque eu estou na minha filha. Então, os filhos, eles têm, em relação aos pais, esse papel. É a maneira da gente perpetuar a vida, da gente permanecer vivos após a morte. Porém, é só assim que a gente deixa um legado? Não, tá? A gente pode buscar outras maneiras de deixar um legado, de deixar algo que eu vou ser lembrada, de deixar uma marca no mundo. E aí, cada um de nós pode buscar uma maneira de fazer isso, tá? Algumas pessoas vão aí para alguns trabalhos e conseguem ali fazer uma diferença, e o seu nome fica registrado ali naquela história. Então, é uma maneira, sim, de deixar o legado. Então, para quem decide não ter filhos, uma maneira de ficar em ordem com a vida é essa. Qual é o legado que você vai deixar para a vida? Qual é a contribuição que você deixa aí na vida após a sua morte? Agora, quando você fala aí da sua história pessoal, que você tem uma sensação de ter sido jogada na vida, a sugestão que eu te dou é que, independente daquilo que o seu pai ou a sua mãe fizeram, independente aí do lugar que eles te colocaram porque você era vulnerável, que você, a partir de agora, tome uma decisão de qual é o lugar que você quer se colocar, tá? Semana passada eu atendi uma pessoa que, no atendimento de terapia mesmo, ali em algum momento ele chegou à conclusão de que muito precocemente, lá na barriga da mamãe,
pela vivência que ele teve ali dentro da barriga da mãe, junto com aquilo que era o emocional da mãe, ele se viu muito compelido a fazer igual à mãe, a se manter num lugar muito passivo em relação ao abuso do outro. E ao olhar para isso, ele olhou e eu perguntei para ele assim, ok, e o que você decide agora, nesse momento, como é a sua vida? Qual é o lugar que você quer ocupar? Essa é uma pergunta que eu te faço. Se você foi para esse lugar lá na infância, na adolescência, e está nele até hoje, e aí? Qual lugar que você quer ocupar? Se você conseguir definir isso, é um bom passo para um dia conseguir chegar lá.